em Isaías, no capítulo 53. Amém? Isaías 53. Me perdoe, eu vou ler desde o 52, no versículo 13. Amém? Virem a página aí, Isaías 52, 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que qualquer outro, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Amém? Uma paradinha antes de entrar em Isaías 53. Esse é um texto que acho que quem é crente já há algum tempo já leu, já ouviu pregações sobre isso. É um texto profético. Isaías, de todos os profetas, é o que mais fala do ministério de Jesus, da vida de Jesus, não é? É o que tem revelações mais profundas sobre o ministério de Jesus. E o Isaías, ele, nesse capítulo 53 em especial, e um pouquinho do 52, é como se ele estivesse olhando para a cruz, olhando para Jesus crucificado, e aí ele descreve o que ele vê. Amém? É assim que Deus trata com os profetas, não é? Dá uma visão, amém, daquilo que é eterno. Esse momento chamado de a consumação dos séculos, não é? O momento em que Jesus, ele reconcilia o universo com Deus, reconcilia o homem com Deus. Tudo que estava destinado à ruína por causa do pecado, por causa da queda de Satanás, por causa da rebelião, por causa da queda do homem, tudo que estava destinado à ruína, à destruição, o Senhor, através de Jesus Cristo, restaura, não é? Reconcilia. E esse momento é tão rico e tão precioso. E aquilo que aconteceu na cruz do Calvário estava escrito nas profecias. Só que se você lê sem conhecer Jesus, sem saber o que aconteceu com ele, você talvez não entenda do que está falando esse texto. Esse era o problema daquela geração, ou daquelas gerações. A Bíblia falava de Jesus, a Bíblia falava do que ia acontecer com o Messias. O problema é que quando aconteceu, ninguém se deu conta de que aquela palavra estava se cumprindo ali diante dos olhos deles. Infelizmente, sabe o que acontece ainda hoje? Muitas pessoas, lendo a Bíblia, não conseguem ver, olha que incrível, que a palavra se cumpriu a respeito delas. Parece até mais difícil do que aquele primeiro exemplo, porque no primeiro exemplo, eles tinham o texto, mas não sabiam o que ia acontecer. É difícil de entender o que a gente acabou de ler. Por exemplo, ele é o mais desfigurado dentre qualquer outro, não é? Da sua aparência, ele é mais desfigurado de qualquer outro filho dos homens. O que isso quer dizer? Está falando de quem? Do quê? Era difícil para eles. Por isso que quando aconteceu com Jesus, eles não se deram conta. O coração deles estava endurecido, porque não foi só esse sinal. Jesus curou os cegos, porque era uma profecia de que o Messias abriria os olhos de cegos, que ele ressuscitaria mortos, que ele faria milagres, que ele nasceria em Betlehem, que ele moraria no Egito, que ele cresceria lá na região da Galileia, que o ministério dele seria na Galileia. Todas as coisas do ministério de Jesus estavam profetizados, e as pessoas comiam do pão que Jesus multiplicava. Muitos eram ressuscitados por Jesus, outras pessoas eram curadas por ele, pessoas eram libertas de demônios através de Jesus, e as pessoas andando com ele, vendo tantos sinais, não reconheciam de verdade que ele era o Messias, principalmente em situações como essa que eu vou ler agora. Porque
como que o Messias vai morrer? Como que o Messias vai sofrer isso daqui tudo? Como? Se ele é Deus, se Deus é poderoso, se Deus é tão grande, como é que Deus, sendo tão grande e poderoso, vai sofrer? Mais incrível que as pessoas não verem, não entenderem isso, é depois, não é, da cruz do Calvário, é depois dos evangelhos, é depois de 2000 anos de igreja, é depois de 2000 anos do testemunho de Jesus às nações. A gente estava vendo na televisão, acho que ontem, e aí um judeu falou de Jesus, usou Jesus de uma forma comercial. Ele não crê, mas fala dele. É assim, as nações falam de Jesus, as nações reconhecem que é antes e depois de Jesus. E todos os povos no Natal ganham dinheiro, mas não reconhecem que Jesus é o Senhor. Que incrível, né? A palavra escrita, detalhada, você vai ler comigo já Isaías 53, se você nunca leu, você vai ver, a palavra claramente escrita, e os judeus ainda hoje não reconhecem que ele é o Messias. Alguns viram um vídeo que foi postado lá de Israel há pouco tempo atrás, e que a gente compartilhou no Facebook, de alguns judeus que foram entrevistados. E aí eles foram entrevistados e para eles foi dado esse texto de Isaías 53. E as pessoas começam a ler, veem que a Bíblia judaica, que é chamada de Tanar, que é o Antigo Testamento, então eles estão lendo o Antigo Testamento em hebraico. E aí quando eles leem esse Isaías 53, eles se surpreendem, porque eles dizem assim: acho que a gente nunca leu isso. E aí o entrevistador pergunta: você sabe de quem é que está falando esse texto? E alguns desconversam, porque são inteligentes, todos estão aqui, e não querem dar o braço a torcer, que não tem como falar de outra pessoa. Outros, espantados, dão um sorrisinho de lado e dizem: parece que está falando daquele lá, do Jesus, do Yeshua e dos cristãos, parece que está falando dele. E as pessoas ficam pasmas, porque essa é uma declaração para o Messias, amém? Para o nosso Rei, para o autor e consumador da nossa fé, amém, amados? É espantoso. Sabe o que é espantoso mais ainda? Existe a maior editora judaica do Brasil, da América do Sul, da América Latina. Eu e a Carla estudamos lá. O dono é uma pessoa que nos recebe sempre com muito amor, com muito respeito, não é? Não vou citar o nome dele por respeito, mas eles lançaram uma Tanar, lançaram o Antigo Testamento um tempo atrás. E quando aparece o Antigo Testamento, nesse texto de Isaías 53, aparece entre parênteses Israel. Tudo que fala de Jesus, que nós vamos ler, aparece nessa Bíblia judaica, entre parênteses, Israel, como que querendo dizer que todo o sofrimento que está escrito que Jesus passou, na verdade quem passou foram os judeus nesses 2000 anos. Sabe o que é isso? Cegueira. Cegueira. Antes eles tinham uma palavra. Quando Jesus se manifestou, como eu te disse, eles não creram, mesmo estando evidente aos olhos dele. Depois que Jesus ressuscitou e voltou para o céu, a grande maioria continuou não crendo. É um grande problema. Mas esse é um problema que Deus está levantando pessoas para resolver. Está escrito na palavra que todo judeu será salvo, amém? Não por ser judeu, mas porque eles vão chorar como quem chora pelo primogênito. Eles vão reconhecer a quem transpassaram. E quando isso acontecer, todo Israel será salvo, amém, irmãos? Isso é um problema que é de Deus e Deus vai resolver. E se Ele quiser usar a minha vida, a minha casa, eis-me aqui. Para isso que eu creio que eu nasci. Mas o que me cabe agora é falar para essas 80, 90, 100 pessoas aqui. Amém? Isso é a minha responsabilidade agora. Talvez algumas que vão ver vídeos dessa ministração. A minha responsabilidade é para falar aqui para vocês. E aí vai um conselho importante de Jesus que eu te peço que você abra os ouvidos para entender. Muitas vezes, quando Jesus enviava os seus discípulos, Jesus dava essa ordem: não vão, a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tudo bem, irmãos?
O que Jesus estava dizendo? Não vai pregar para não judeu. Era a palavra de os discípulos irem só para os judeus. O próprio Jesus, amém, liberta aquela mulher, a filha daquela mulher sírio-fenícia, que estava possuída por um demônio terrível, lembra disso? Jesus liberta aquela menina. Jesus, me desculpa essa expressão, mas Jesus dá um perdido nos seus discípulos, mandando os 12 discípulos irem comprar comida. Hoje Jesus estava com muita fome e ele quis ficar sozinho, amém? Porque ele faz os 12 discípulos irem comprar comida, para ele ficar sozinho num poço, numa cidade chamada Sicar. Nesse poço, ele se encontra com uma mulher samaritana, uma mulher que não era do povo de Deus. Olha que interessante, Jesus diz para os seus discípulos: não vão, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas Jesus vai, amém? Não era o tempo para os discípulos irem. Depois Pedro vai. Os primeiros não judeus a serem cheios do Espírito Santo são alcançados por Pedro, amém? E depois Deus levanta Paulo, e muitos vão para as nações. Tomé vai para a Índia, Marcos vai para o Egito, e o evangelho é pregado no mundo inteiro, até aqui no Brasil, amém? Aleluia, por aquele mesmo grupo. Mas naquele tempo não era. Naquele tempo era para pregar apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém? Os discípulos foram, pregaram, tiveram sucesso em alguns casos e insucesso em muitos outros. Aonde eu quero chegar nessa noite? Nós precisamos ganhar as nações para Jesus. Amém? Mas não adianta que ganhar as nações e perder esse grupo aqui. Amém? Não adianta. Primeiro, prega para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro prega para crente. Depois, se você fizer um bom trabalho pregando para crente, eu te mando pregar para incrédulo. Eu te mando pregar para as nações. O que a gente entende disso? Que talvez tenha uma pessoa no nosso meio, por quem Jesus morreu e que não entendeu isso ainda. E que Jesus quer alcançar. E que a gente precisa usar todo o esforço que tiver na gente, para que essa vida que caminha conosco seja alcançada. Amém? Nós precisamos checar se o evangelho que temos nos leva para o céu, ou nos faz ser um excelente crente nesse mundo. Porque ser crente nesse mundo não é a mesma coisa de que ter o passe para ir para o céu. Tudo bem, irmãos? Perto da festa de tabernáculos, eu, numa ministração de ofertas, disse assim: ainda tem ingressos para a festa de tabernáculos no milênio, em que Jesus Cristo, Rei das Nações, se assentará em Jerusalém e reinará sobre todas as nações da terra. Ainda tem ingressos. O ingresso é de graça para nós, mas para ele custou tudo. Eu estou falando isso aqui, lá atrás, o filho do Asher, o Gustavo, fala: papai, eu quero ir nessa festa, eu quero o ingresso desse, eu quero entregar minha vida para Jesus. Aqui na frente, o meu filho de 5 anos falou assim: mamãe, eu quero esse ingresso também. E ele saiu, a Carla segurou ele, falou: não, depois você fala com seu pai. Eu falei: não, deixa eu falar agora. E ela segurou, mas quando veio o Gustavo, a Carla falou: Paulo, o Boaz também quer. Amém, amados? Ainda há ingressos. Ainda há ingressos. O evangelho do reino de Deus precisa ser pregado no mundo inteiro, mas o mundo inteiro começa aqui entre nós. Entre nós, essa mesa tão linda, eu sempre elogio a elegância, o capricho, o bom gosto, não é? Das pessoas que fazem. Olha que coisa mais linda, não é? Vamos tirar uma fotografia aqui, porque é lindo demais todo o capricho que é usado. Mas nessa mesa tem 2 elementos, não é? Que são mais importantes do que toda a beleza. É o que é chamado de pão da pobreza pelos judeus, que é um pedacinho de bolacha feita de apenas farinha e água, mais nada. O pão da pobreza, o pão com que os judeus celebram a festa da Páscoa, e um cálice de suco de uva. De todas essas coisas lindas que estão aqui, as mais importantes são essas, porque falam de Jesus e dele crucificado. Falam da obra de Jesus Cristo de Nazaré por nós, na cruz do Calvário.
por mais que a gente conheça o Evangelho, e por mais que a gente ouça muitas vezes sobre revelações, e vão em congresso, e fica sabendo o que o último livro do cara que, não sei o que ele está usando para escrever aquilo, escreveu, a gente precisa voltar para a cruz, para a verdade do Evangelho, amém? E eu queria que você lesse comigo Isaías 53, amém? Porque é a palavra de Deus revelada a nós. Bendito é o nome de Jesus. Quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, é Isaías 53:1. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. Olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era um desprezado, o mais rejeitado entre os homens, um homem de dores, experimentado nos trabalhos, sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por um aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelas feridas que ele sofreu, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aleluia! Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e não foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Canta, já está no 54, canta alegremente, ó Esther, aleluia, aleluia, aleluia. Você precisa ter um encontro com Jesus verdadeiro. Você precisa se encontrar com Jesus na cruz do Calvário. Eu lembro uma vez, eu estava recém-chegado no Evangelho, talvez poucos meses, e aí na igreja onde eu frequentava tinha lá uma videoteca, e eu era o responsável pela videoteca. E aí um dia eu peguei um vídeo lá para assistir, era VHS, né? E era de uma mulher que ela era consagrada a demônios desde criança, e aí essa mulher teve a vida inteira sem nunca ouvir falar de Deus, e uma vida terrível e tal. Ela era envolvida com tudo que é tipo de religião abominável a Deus. E aí essa moça, numa certa época da vida, o demônio que ela servia disse que ela tinha que se matar.
e tinha que se entregar a ele. E ela ficou muito triste, e ela não queria dar despesa para os pais, então ela esperou um pouco, ajuntou dinheiro, decidiu que ela ia se matar no outro dia. Ela morava no Rio de Janeiro, e ela ia numa estação, ela morava no subúrbio, ia numa estação de trem, e na hora que o trem fosse passar, ela ia se jogar. Então isso ia acontecer no dia seguinte, e ela estava pronta para fazer isso, não é? E aí ela estava no quarto dela, na última noite, não é? De vida, porque no outro dia ela ia se matar. Então ela estava nessa noite lá no quarto dela, e ela pensou isso: puxa, se existir alguma coisa maior que esse que eu sirvo, será que eu poderia continuar viva? E aí de repente ela teve o que nós chamamos de um arrebatamento. Ela teve uma experiência com Deus. E ela conta que ela foi levada, não é, para um lugar que parecia na antiguidade, para um lugar que parecia essas épocas de filmes. E lá nesse lugar, ela viu um homem apanhando muito. E aí ela descrevia chorando, porque ela disse que ela via na ponta do chicote que batiam naquele homem, como que pregos e ossos, né? E quando aquele chicote batia, entrava na carne, e quando saía arrancava pedaço, e aquele homem foi duramente castigado, e bateram nele, cuspiam nele, riam dele, e ele estava amarrado. E essa mulher via tudo isso e sem entender nada. Ela nunca tinha ouvido falar de Jesus na vida dela, nunca. Tem pessoas no Brasil que nunca ouviram falar de Jesus ainda. E aí essa mulher, ela diz que no determinado momento em que esse homem é tirado desse lugar onde ele estava apanhando, e ele é levado, na hora que ele passa por ela, de repente ele olha e cruza o olhar com ela, e ela falou que viu o maior amor que ela sentiu em toda a vida dela. Ela falou que nos olhos daquele homem que cruzou o olhar com ela, tinha uma paz e tinha um amor que ela nunca experimentou na vida dela. E aí depois ela seguiu aquelas pessoas, e aí nessa visão que ela estava tendo, ela foi levada até um lugar alto, e nesse lugar alto esse homem foi pregado, e foi levantado. Em vez dele amaldiçoar e gritar, não, ele abençoava. E de novo, daquele lugar, ele cruza o olhar com ela. E ela não tem muita explicação, mas parece que aquilo que estava acontecendo era por causa dela. E ela falou: não, mas para que você está fazendo isso? Quem seria louco de sofrer assim por causa de alguém? E quando ela tem essa experiência, ela é tomada por Deus, e ela é levada até diante do trono de Deus. E diante do trono de Deus, quando ela vê o trono de Deus, ela se prostra, e ela começa a chorar, e ela percebe que dela começa a sair um monte de bicho. Ela falou que ela sabia que eram os espíritos que ela tinha servido a vida inteira, e aquele monte de espírito ia saindo dela, e ela rastejou como se fosse uma cobra, ali diante do trono de Deus, até que essa mulher foi totalmente livre, limpa, e ela pôde olhar. Amém? Ela se sentiu amada, e de repente ela se viu de novo no quarto. Quando ela se viu de novo no quarto, aquele que ela serviu a vida inteira entrou. E quando entrou e olhou para ela, ela disse: eu conheço alguém maior do que você agora. E ele saiu daquele quarto e nunca mais atormentou aquela mulher. Uma experiência com Deus. Mas apóstolo, será que pode uma pessoa voltar para o passado? Eu que vou saber. O que eu quero te dizer é que você precisa ter um encontro pessoal com Deus. Você precisa ter convicção da tua salvação. Você precisa amar Jesus sobre todas as coisas. Você precisa saber que foi você que crucificou Jesus. Você precisa saber que o pecado nos separa de Deus. Você precisa saber que vir na igreja não beneficia ninguém, porque Jesus veio para pregar para o povo de Deus. O povo de Israel era o povo de Deus, era como se fosse a igreja. Mas o povo de Deus estava perdido. Isso quer dizer que a igreja pode estar um monte de gente perdida,
Mas Jesus foi enviado primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu quero pregar o evangelho para as nações, mas eu preciso ganhar aqui a nossa casa. Eu preciso ter certeza que no dia do Senhor esse prédio vai ficar vazio. Não vai vir ninguém para cá. Amém, amados? Porque nós somos de Jesus. Amados, nós precisamos ter uma experiência pessoal com Deus. Amém? Eu estava desviado. Há 13 anos eu estava longe do Senhor. E um dia eu entrei numa igreja. E aí uma mulher pregou o evangelho. E naquele dia ela trouxe essa palavra: não foi você que me escolheu, mas eu te escolhi para que você vá, dê fruto e o teu fruto permaneça. Eu estava 13 anos longe do Senhor. Eu falava para os meus amigos, às vezes a gente viajando, não é? Usando droga. Eu falava para os meus amigos de Jesus, falava para eles de Apocalipse, falava para eles coisas que eu conhecia, porque eu não queria ir para o inferno. Eu acreditava que um dia eu ia voltar, não sabia como, mas eu tinha temor de Deus. Alguém falou isso ontem, foi o Rodney. Eu tinha temor, mas eu não tinha vergonha, não. Mas não obedecia. Não adianta nada você ter temor de Deus, não é? E aí você chegar em casa e não tem ninguém em casa, e a primeira coisa que você pensa, será que teve um arrebatamento e eu não fui? Não adianta você viver assim, não adianta. A Bíblia conta de um moço religioso, que cumpria tudo que a lei mandava, e um dia ele chega para Jesus e pergunta uma coisa extremamente importante. Ele pergunta para Jesus: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Amados, esse moço, ele deveria ser o que primeiro chegava na igreja, ele deveria ser o primeiro que vinha na fila de dízimos, ele deveria ser o primeiro que cantava no louvor, ou que cuidava da diaconia. Ele era extremamente fiel no que ele fazia, mas ele tinha dúvidas a respeito da salvação. E ele pergunta: mestre, o que eu farei para ser salvo? Jesus pega e esconde uma das tábuas da lei. Eram duas, você sabe disso, não é? Amém? Oh. Eram duas tábuas, Jesus esconde uma. Jesus apresenta uma das tábuas que tem os 6 mandamentos que falam de relação interpessoal. Não matarás, não darás falso testemunho, amém? Não defraudarás, não adulterarás, não matarás. Os mandamentos, as palavras de Deus sobre relacionamento humano, Jesus mostrou para ele. Jesus fala todos, e ele diz: mestre, todas essas coisas eu tenho cumprido desde pequenininho. Todos estão aqui, irmãos? E aí Jesus apresenta outra, e dessa outra ninguém escapa. Você pode ser politicamente correto e ir para o inferno, porque esse moço era melhor do que qualquer um de nós aqui. Esse moço é elogiado por Jesus. Ele era alguém como Paulo, fariseu de fariseus. Ele era o melhor que tinha na religião. Mas quando Jesus apresenta outra tábua para ele, a tábua que fala do relacionamento com Deus. E como é que Jesus fala isso? Citando: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não, Jesus não faz dessa maneira. Jesus diz assim para ele: vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois me segue. Jesus resume os 4 mandamentos que falam de relacionamento com Deus numa coisa só. Se tem alguma droga na tua vida, droga, que está entre você e Deus, isso é um ídolo e você vai para o inferno. Vende isso, dá aos pobres e vem aqui e me segue. Todos estão aqui, irmãos? Assim como Jesus chamou Pedro, assim como Jesus chamou o André, assim como Jesus chamou João, Jesus chamou esse moço. Mas esse moço não tem o nome dele escrito na Bíblia. Por que não aparece o nome dele escrito na Bíblia? Porque ele não é digno. Ele recusou ser salvo, porque ele considerava a riqueza o dinheiro que tinha. O ídolo dele era a riqueza. O ídolo dele eram essas coisas. Ele trocou os mandamentos. Só o Senhor teu Deus adorarás, e só Ele prestarás culto. Não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás, não lhe prestarás culto. Guarda o Shabat e santifica ele para Deus. Amém? 4 mandamentos que falam de relacionamento com Deus. Jesus troca os 4 por uma palavra.
o que você considera riqueza na tua vida, o que você dedica a maior parte do teu tempo, o que você considera que você não vive sem isso, troca isso por Deus, senão vai você e essa coisa para o inferno. Isso é o Evangelho. Eu vou falar uma coisa que está no meu coração, e para amansar um pouco, porque parece que está pesado demais. Quem suportará a minha pregação? E a quem se revelará o braço forte do Senhor? Me escuta isso, por favor, porque isso é Bíblia também. Amados, o pai Abraão pegou o filho dele, Isaque, e levou para um lugar que Deus ia mostrar para ele. O que Deus falou para Abraão foi o seguinte: leva o teu filho a um dos montes da região montanhosa de Moriá. Isso está em Gênesis capítulo 22. Deus não fala qual era o monte. Eu não sei quem já esteve em Israel aqui. Existe o Monte Moriá, onde Jesus vai reinar, onde tem a pedra chamada Ariel, onde foi construído o templo. Ali era a era de Araúna que o Davi comprou. Amém, amados? Ali foi construído o templo, ali foi reconstruído, ali Jesus vai reinar. Tudo bem, irmãos? Aquele é o Monte Moriá. Mas Deus não fala para Abraão que é no Monte Moriá. Fala que é num dos montes da região montanhosa de Moriá, da cordilheira de Moriá. Deu para entender? Há vários montes ali. E há um dos montes em que, diz a tradição judaica, a nuvem da presença de Deus, a Shekhinah, estava parada. Aquele era o lugar em que se deveria entregar o filho para Deus. O Abraão vai até ali, e no caminho o filho pergunta: pai, está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E aí o pai Abraão profetiza: o nosso Deus proverá. Amém, amados? Repete isso comigo: o nosso Deus proverá. Eu vou repetir a história lá do Monte Moriá. Deus mandou o Abraão ir para a região montanhosa de Moriá, porque lá Deus mostraria um dos montes onde seria sacrificado o filho. O Abraão vai e chega nesse lugar e vê o local do sacrifício, vai até lá, ele faz um altar, põe o filho em cima. Quando vai matar, um anjo do Senhor brada do céu: não toques no menino, agora veja o que temes o Senhor. Você ia matar o teu filho, o teu único filho, porque você fez isso, porque você me amou a esse ponto, porque a tua maior riqueza você deu para mim. Nesse monte o Senhor proverá. Nesse monte vai te ser apresentado o braço forte do Senhor. Nesse monte. Quem já esteve lá em Israel sabe que existe um tipo de pedra lá em Israel que ela é muito conhecida. Tudo em Jerusalém é feito dessa pedra. E essa cordilheira, ela vai do Monte Moriá, e essa pedra, inclusive as paredes que cercam lá o templo são feitas dessa pedra. E para fazer aquelas paredes, quase que tiraram o monte inteiro. Esse monte, e até um lugar que ainda se consegue ver hoje, é um monte que tinha o desenho de uma caveira. Você ainda consegue ver, tem uma estação de ônibus bem perto, mas você consegue ver ainda o desenho do Monte da Caveira. Esse monte estava ligado até o Monte Moriá. O que o Paulo acredita: os judeus brigam com os árabes, com os muçulmanos, entendendo que o lugar do sacrifício era o monte. Porque Deus não fala que é o monte. Eu, Paulo, entendo que no lugar que Deus mostrou para Abraão entregar o seu filho, era o lugar que Deus ia entregar o dele. O filho de Abraão, Deus não permitiu que morresse. Deixa, Abraão, deixa que eu mato o meu, fica tranquilo, não mata o seu não, deixa que eu mato o meu, por causa de você, do teu filho, e por causa de todos os que crerem. Faço uma aliança contigo, Abraão. Que lugar é esse? Eu creio que é o Monte da Caveira, o Monte do Calvário, o Gólgota, o lugar onde Jesus fez uma aliança, amém? Nos ligando a Deus, amém, amados? Está escrito em Gênesis 22, nesse monte o Senhor proverá. Sabe as musiquinhas de Jeová Jiré, que se cantava para animar o auditório e para prometer mentira para as pessoas?
Eu quero dizer que eu creio que no monte do Senhor Ele proverá, sim. Mas o monte que o Senhor provê é o monte da cruz. O monte onde a provisão para nós é o monte da cruz do Calvário, aonde o Senhor se entregou por amor de nós, onde foi selada a aliança entre nós e Deus. Para mim, aonde o Senhor provê? No monte da cruz. Vai, pega o que você considera importante e vende, e volta e me segue. Talvez esse moço, que a gente não sabe o nome, teria o nome dele escrito nos fundamentos da Nova Jerusalém. Não vai estar. O nome que vai estar lá é Matias. Todos estão aqui, irmãos? Nós não sabemos o que Matias fez, mas ele seguiu Jesus e Jesus o escolheu. Bendito é o nome de Jesus, amém, amados? Eu não sei da sua vida, o que importa é se você é de Deus ou não é. O que importa é que você receba a palavra do Senhor no teu coração e você de verdade viva para Ele, se converta de verdade, tema o Senhor, busca o Senhor, porque Ele vai te dar forças. Ele perdoa o pecado, Ele perdoa o pior pecador, senão eu não estava pregando aqui para você. Jesus Cristo nos ama, Ele não perdoa uma vez só, Ele continua nos ajudando, nos guardando, nos perdoando, nos transformando. Vamos, continua, vamos andar, vamos para o céu, vamos, não vai ficar aqui não, vamos para o céu, vamos para o céu, vamos, amém, vamos para o céu, amém, é para a gente ir para o céu, não é para ficar, não é para ir para o inferno, não é para morrer, ir para as trevas, não, é para ir para o céu. Por isso que a gente veio numa igreja hoje à noite, não para ver os irmãos e os amigos, mas para ter uma experiência com o amor de Deus verdadeiro. Por isso a gente precisa da palavra, e a palavra de Deus no nosso coração. Por isso que é lindo, Deus. Enquanto eu estou falando, tem 100 pessoas que estão ouvindo coisas diferentes, porque no meio da minha pregação há muitas pregações do Espírito Santo falando com cada coração, porque você tem Deus dentro de você, e é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Ele está fazendo uma obra para glorificar Jesus, porque essa é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo glorifica Jesus. Ele não fala dele como se quisesse trazer honra para ele, ele fala de Jesus, levando glória ao Senhor. Amém, amados? Quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor, no nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, vamos para o céu. Naquela noite que eu estava lá, aquela irmã pregava a palavra, e eu até desviava, porque tudo era comigo. Parece que ela estava falando, sabendo da minha vida, sabendo o que eu estava passando. Eu não entendia isso. Eu não entendia como que uma pessoa pode falar coisas tão diretas, sem nos conhecer. E aí depois eu fui descobrir que era Deus. Dias depois, teve uma ceia do Senhor, eu continuei frequentando essa igreja. Naquela primeira noite, enquanto se cantava uma música assim: quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Como você é importante para Deus, como você é precioso aos olhos do Senhor, como Deus ama a gente. Eu não podia acreditar que Deus me amava por causa das coisas que eu fazia. Eu não podia acreditar. Eu estava chorando muito quando estavam cantando essa música, já estava encerrando o culto. Sabe aquela música que a gente canta para encerrar o culto? Não é? Estavam cantando essa música. E aí veio uma senhora, não é? Ela chama Érica, uma pastora. Ela pôs a mão assim no meu ombro, e na hora que eu olhei para os olhos dela, ela começou a cantar isso para mim. Aí que eu chorava mais. Não é? Porque essa mulher não sabe quem eu sou, não sabe que eu traí a Deus, que eu sou filho de pastor, não sabe quanta droga eu já usei, quanta coisa eu já fiz. Ela não tem ideia, para dizer que eu sou importante. Ela é uma louca, não devia falar isso para as pessoas, pelo menos para qualquer um não devia falar. Mas era Jesus falando comigo, que Jesus me amava, Ele nunca deixou de me amar. Eu descobri isso esse dia, quando eu estava fazendo as piores coisas da minha vida, Ele continuava a me amar. Amor de Deus para o pecador, porque Ele quer arrancar a gente do pecado. Por isso que Jesus veio. Você não precisava vir, não é? Ele não veio para os sãos, Ele veio para os esfarrapados, os arrebentados, os largados. Amém? Ele veio para nós, Ele veio para mim. Bendito é o nome de Jesus.
Enquanto aquela mulher estava com a mão no meu ombro, Dalmo, eu estava olhando, ela tinha olhos claros como os teus, mas de repente, os olhos azuis dela viraram 2 bolas de fogo. Eu não sei explicar, não me pergunta explicação. Eu não sei como é que isso aconteceu. Eu não sei se eu vi coisa. Eu sei que eu tive uma experiência com Deus. Eu cresci na igreja, era o melhor aluno da escola dominical, mas numa noite eu cheguei na minha casa transformado. Eu cheguei na minha casa tendo um encontro pessoal com Deus. A minha vida mudou naquela noite. Jesus ama a gente. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço forte do Senhor. Deus quer o nosso coração. Ele está mostrando, Ele sempre faz isso. Ele sempre mostra, não é? A tábua da lei que fala do relacionamento com Ele. Você me ama, Pedro? Ah, mestre, lógico que eu amo. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Eu amo sim. Pedro, você me ama, Pedro? Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu não tenho dimensão em mim para conseguir corresponder a esse amor. Mas se o Senhor me ajudar, o resto da minha vida eu quero tributar minha vida em te servir, em aprender como é que faz para amar, porque eu não sei amar, eu sou um egoísta, eu sou um perdido. Se o Senhor me ajudar, Jesus, o resto da minha vida eu vou querer aprender a te amar. Porque se eu andar com o Senhor todos os dias, eu vou ser transformado de glória em glória. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Vamos para o céu, gente, vamos para o céu, vamos aí, vamos para o céu, vamos, vai. Vamos para o céu, todo mundo, vamos, é Jesus, é Ele que leva a gente para o céu. A gente precisa dEle na nossa vida, Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Padeceu tudo quietinho Ele, quietinho, não abriu a boca. Amém? Por nossa causa, levou sobre Ele as nossas iniquidades, essas coisas que a gente pensa, que a gente fala, meu Deus, me livra desses pensamentos, Senhor, me livra, Senhor. Ah, Deus me livre de alguém ver o que eu estou pensando, Deus me livre de alguém me ver fazendo certas coisas, Deus me livre, Deus. O Senhor pode te livrar, o Senhor está vendo, o Senhor te acompanha. Eis que não cochile nem dorme o guarda de Israel. Amém? Porque Ele te vê quando você está pecando. Porque nada pode separar a gente do amor de Deus em Cristo Jesus, nada. Amém? Não é surpresa para Deus os nossos pecados, não é. O que Deus espera da gente é uma conversa sincera. Deus, precisa falar com o Senhor. Fala, filho, o que foi? Deus, eu pequei contra o Senhor. Não diga, filho, o que você fez? Então, pai, eu fiz isso, e eu estou arrependido, pai, eu não queria mais isso para a minha vida, me perdoa, Deus. Filho, eu vi você fazendo, mas que bom que você veio falar comigo. Porque eu te perdoo, por causa de Jesus eu te perdoo. Vai, porque os teus pecados foram perdoados. Vai, porque o sangue do meu filho te purifica de todo pecado. Vai e vive, o amor não prende, o amor libera. Vai ser tu uma bênção, vai viver a tua vida, mas me leva junto contigo, porque eu vou correr atrás de você. Enquanto você estiver nesse mundo, eu vou atrás. O amor de Deus está sobre nós. Quem acreditará, quem dará crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Tem lutas, mas tem vitórias. Tem coisas tão lindas, tão boas, tão tremendas. Hoje a gente foi na casa do Diogo, a gente ficou tão feliz, meu Deus do céu, como eu fiquei feliz de ver a casa dele, o quartinho onde ele vai morar com a esposa. Que coisa linda que Deus está fazendo, aleluia. Deus é maravilhoso, ai que demais. Deus está nos abençoando. Ontem a minha filha aprendeu a andar de bicicleta sem rodinha. Gente, eu nunca mais vou esquecer na minha vida, não é? Eu dizia, filha, você tem que ter coragem. Não, você consegue, você pode.
Aí eu falei: Carla, não consigo, vai lá você. Aí eu dei as costas à Carla, assim que ela falou. Eu sei, daqui a pouquinho veio a bichinha andando, aleluia. Nunca vou esquecer isso na minha vida. A minha filha, amém, rompeu mais um limite. Daqui a pouquinho vai ser a direção, daqui a pouquinho vai morar em outro país, daqui a pouquinho vai casar, daqui a pouquinho vai ter filhos, amém? Vai rompendo limites, e a gente vai abençoando ela, ele, amém, amados? Porque quem ama fala: vai ser tu uma bênção, vai dar certo, vai que você vai conseguir, amém? É assim que Deus faz com a gente, amém, amados? Aleluia. A Bruna, minha filha lá em Israel, estava orando, porque a última vez que ela deu à luz, ela sofreu demais, ela ficou internada, ela pegou uma bactéria dessas que não tem cura. Deus fez um milagre na vida dela, está viva por um milagre. Ela foi pegar o filhinho dela, o Ariel, depois de quase 2 meses. Ela não queria passar de novo por uma cirurgia, mas se chegasse essa segunda-feira e ela não desse a luz normal, ela teria que passar pela cirurgia. E a gente, durante toda essa semana, ela falava: Aba, por favor, ora por mim, ele tem que nascer até o Shabat. Eu falei: vai sair, neném, em nome de Jesus. Calma, filha, fica fria, faz força aí, vamos lá, respira, amém, irmãos? Sabe o que aconteceu? No Shabat nasceu esse neném, aleluia. Ela me escreveu ainda convalescendo lá, não foi fácil, mas está aí o neném, amém? Nasceu, bendito é o nome de Jesus. Deus tem feito coisas grandes e tremendas por nós, amém? No monte da cruz o Senhor proverá a provisão, a recurso, a resposta, a milagre, a bênção, amém? Tem uma palavra em Salmos, você pregou uma vez, de alegria, não sei o que de alegria, plenitude de alegria, é demais essa palavra. Recebe plenitude de alegria, na cruz do Calvário a plenitude de alegria, essa palavra é muito demais. Plenitude de alegria, recebe plenitude da alegria, é isso que Deus tem para nós, não é um dia alegrezinho não, amém? É plenitude de alegria. Ontem eu li isso na Veja, um idiota escreveu assim: quem acha que pode ser feliz a vida inteira, deve ser uma pessoa insana, alguma coisa assim, tonto. Não, em Deus há plenitude de alegria, recebe isso no teu coração, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Cada vida é uma experiência com Deus, cada vida é um testemunho de transformação, de vida, de esperança, amém, amados? Quando a gente vê, amém, a tábua da lei que fala do relacionamento com Deus, e a gente entende que a gente tem que só tirar tudo que está entre nós e Deus, amém? Porque essas coisas que a gente coloca, Ele promete e Ele vai acrescentar, se a gente buscar Ele primeiro de todas as coisas. É tão simples que não parece ser verdade. Quer dizer que se eu preferir a Deus do que todas as outras coisas, Ele vai me dar essas coisas para eu ser feliz? Vai! Gente do céu, Ele vai. Quando você colocar Deus na frente de todas as coisas na tua vida, você vai cair de costa com o amor que Ele tem por você. Bendito e engrandecido é o nome de Jesus.